Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos com uma série de reflexões falando sobre as cartas paulinas. Falamos sobre a introdução das cartas paulinas e na semana passada falamos sobre a epístola aos Romanos. E falamos justamente da importância de se compreender aquilo que Paulo expressa aos Romanos. Romanos é praticamente um evangelho segundo escreveu Paulo. Ele vai tratar de assuntos importantíssimos, como por exemplo salvação. E Paulo vai trazer um tratado acerca deste assunto na sua carta aos Romanos. Ele fala sobre fé e tantos outros assuntos, sobre a justificação pela fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os textos de Paulo e nós vamos tratar da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Esta carta ela é uma carta importantíssima. Ela não vai ter os mesmos conteúdos teológicos da carta aos Romanos. Ela não vai ter um tratado teológico, digamos assim, conforme nós encontramos aos Romanos. Mas nós teremos assuntos de extrema importância para a compreensão eclesiológica de Paulo. Ou seja, o que Paulo pensa acerca da igreja. E Paulo ele vai trazer aos Coríntios, não somente ele vai discorrer o assunto igreja, os problemas que a igreja de Coríntios lhe apresentava, mas ele vai tratar também de assuntos pneumatológicos, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Paulo tem uma compreensão acerca do Espírito Santo e acerca dos dons espirituais. E também nós vamos encontrar nesta carta. E também ele vai falar nesta carta acerca da ressurreição dos mortos, que é um assunto de extrema importância para a doutrina cristã. É um assunto importantíssimo para nós trabalharmos, tá certo? Então, para a gente começar a nossa reflexão, eu quero lembrar novamente que esse estudo ele não visa ser um estudo aprofundado. Nós não vamos trazer um aprofundamento nas doutrinas de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Não, isso daqui é uma introdução. Aqui nós vamos trazer alguns insights, algumas ideias acerca do que Paulo trabalha dentro desta carta. Antes de nós começarmos, eu preciso apresentar um pouquinho a carta. A carta ela foi escrita aproximadamente no ano 56 ou 57, quando Paulo estava na cidade de Éfeso. A cidade de Corinto é uma cidade grega. E esta cidade é de extrema importância compreender do que se trata esta cidade. Ela era uma cidade rica. Era uma cidade que ela tinha 2 portos. Por ser uma cidade rica, com 2 portos, o fluxo de pessoas era um fluxo muito intenso. Era uma cidade que existiam muitas pessoas com posses, pessoas com dinheiro. Era uma cidade pagã, uma cidade idólatra. Eles tinham vários deuses, entre eles tinham uma deusa chamada Afrodite. Quando você lê essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, sabe o que você vai perceber? Que os problemas que esta igreja enfrentava era um reflexo daquela sociedade. Então, a forma daquela sociedade lidar com a idolatria, com o culto, com a sexualidade, foram problemas que também foram transferidos para a igreja. A igreja, ela não está ausente da sociedade. Pelo contrário, a igreja, ela é uma parte da sociedade. Algumas pessoas falam hoje em dia, mas na igreja existe pecado, existe corrupção, existem pastores que são honestos, existem pastores que são desonestos. É claro, como também na sociedade. A igreja, ela é uma demonstração daquilo que existe na sociedade. Então nós temos vários problemas eclesiológicos dentro desta carta e Paulo vai tentar trabalhar, na verdade ele vai trabalhar estas questões dentro da sua carta. Então, para a gente compreender, vamos lá. O primeiro problema que Paulo enfrentou era um problema de divisão. A igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. Existiam partidos, simpatizantes doutrinários dentro da igreja de Corinto. Alguns diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Cefas é o nome em aramaico de Pedro. Eu sou de Pedro.
Outros diziam, não, mas eu sou de Apolo, ou de Paulo, melhor dizendo. E ainda outros diziam, eu sou de Cristo. Ou seja, existiam pessoas que eram mais simpatizantes com aquilo que Pedro, aquilo que Apolo, com aquilo que Paulo dizia. E a resposta de Paulo para tudo isso, qual foi? Paulo disse, bom, nós somos de Cristo. E Cristo não pode ser dividido, Cristo não pode ser colocado em classes. Cristo, ele está inteiro. O trabalho de um, o que Apolo regou, o outro vai colher. O que eu estou plantando, alguém vai regar e o outro vai colher. Ou seja, dentro da igreja não pode existir as divisões. Percebe que o problema que Paulo enfrenta com aquela igreja de Corinto, uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo para ser uma bênção, porque era uma igreja que tinha o desejo de se voltar ao Espírito Santo. Percebe que os problemas que eles tinham são problemas que nós temos hoje em dia. O problema de divisões dentro da igreja. Então, o primeiro problema que eles tinham era o problema das divisões existentes dentro da igreja. O segundo problema que Paulo enfrenta era o problema da influência social, a influência daquela cidade, daquela sociedade no seio da igreja. Então percebe que era uma sociedade que estava dominada pela idolatria. Era uma cidade que estava dominada pela imoralidade. Era uma corrupção generalizada. Paulo sofreu com isso naquela igreja? Ele sofre. Percebe que hoje em dia as igrejas, elas têm lutado para não permitir que o modernismo, as ideias do modernismo venha se infiltrar nas igrejas. São problemas da pós-modernidade, problemas nossos. O mudanismo, o modernismo, são concepções extremamente atuais que estão em voga, que muitos jovens, muitos adolescentes têm visto isso nas escolas. E a igreja, como ela deve se posicionar? A igreja, ela tem que ter um caráter conservador. A igreja, ela tem que ter um caráter bíblico. O que fazer para que mudanismo, modernismo não venha se infiltrar na igreja? Ter um caráter bíblico. A igreja que é bíblica é uma igreja que está, não vou dizer isenta de ter essas influências, mas ela está muito mais bem posicionada para lidar com problemas dessa natureza na nossa atualidade. Bom, Paulo começa a enfrentar problemas porque ele vai trazer uma distinção dentro desta carta. Ele vai chamar de o homem natural e o homem espiritual. Quando você lê o capítulo 2, você vai encontrar o que seria o homem natural. Para Paulo, o homem natural é um homem ímpio. É um homem que a sua inclinação natural é para a carne, diferente do homem que é espiritual. Quem é um homem espiritual? Paulo vai dizer que é aquele homem que é influenciado pelo Espírito Santo. O homem carnal é aquela pessoa que os seus desejos carnais são mais aflorados do que o desejo de buscar a presença de Deus. Então Paulo vai ter que lidar com estas questões, e é por isso que esta carta ela se torna uma carta doutrinária, que ele está lidando com problemas sérios, que se ele não brecasse, que se ele não colocasse um freio, a igreja de Corinto, ela iria se perder. Tá bom? Depois nós temos lá no capítulo 5 até o capítulo 7 dessa primeira carta, nós temos Paulo lidando com a imoralidade. O que Paulo vai tratar acerca da imoralidade? Como eu disse para vocês no começo da aula, a igreja de Corinto era uma igreja que estava numa região que existia muita idolatria, muita imoralidade. Era uma região que tinha a deusa Afrodite. E a deusa Afrodite, o culto a Afrodite, eram cultos imorais. Eram cultos que a sexualidade, ela era considerada como parte do culto. Então esses problemas de imoralidade, eles começam a entrar na igreja. Então Paulo vai trabalhar, por exemplo,
a questão do incesto, porque foi uma questão que surge lá dentro da igreja de Corinto. Uma determinada pessoa vai lá e se deita com a madrasta. Então Paulo vai ter que lidar com essas questões. A questão do divórcio, a questão do sexo fora do casamento, ele vai ter que lidar com tudo isso. São problemas que nós encontramos nos dias de hoje. Incesto, conforme ele encontrou aqui com a madrasta, ele vai falar, ele vai aconselhar a igreja que esse tal, ele deveria ser expulso para que o exemplo dele não fosse contaminado, não viesse contaminar os demais membros da igreja. Ele vai falar acerca de pecados semelhantes a esse. O casamento dentro da igreja de Corinto, aqui precisa ser algo muito claro, estava desvalorizado. Hoje em dia, nós temos enfrentado um problema muito parecido nas nossas instituições, dentro das igrejas. O casamento tem se tornado cada vez mais banalizado. Era o mesmo problema que Paulo enfrentava naquela igreja. E é por isso que ele vai dizer acerca do celibato. Ele chega ao ponto de dizer o quê? Olha, se for para ficar solteiro e servir a Deus, é melhor assim. Ele vai falar acerca disso também dentro desta carta, tá bom? Quando ele fala sobre o amor, isso aqui eu vou tratar um pouquinho mais para frente, mas quando ele fala sobre o amor que ele está tratando, o poema lindo lá na primeira carta de Paulo, capítulo 13, versículo 1 a seguir, quando ele fala do amor, é justamente essa demonstração do amor puro, que era algo que precisava ocorrer dentro daquela igreja. Bom, ele vai falar acerca dos problemas relacionados às festas. As festas, os banquetes, e é por isso que Paulo vai tratar dentro desta carta acerca da ceia do Senhor. Capítulo 11, quando ele vai trabalhar a questão da ceia, ele vai dizer que a celebração da ceia não pode, em hipótese alguma, ela ser semelhante com as festas promovidas pelos aqueles que eram devotos de Afrodite, que eram festas regadas à bebida, à carnalidade e a orgias. Quando Paulo vai falar acerca da ceia do Senhor, ele vai dizer, primeiro, nós devemos partilhar o pão. Um problema que existia lá era que os mais ricos, os mais nobres comiam, se fartavam, e os mais pobres eram excluídos da sociedade. Não sentavam na mesa, ou se comiam apenas o que sobrava. Paulo vai dizer que isso era errado. Paulo vai dizer que na ceia não pode o homem ou a mulher se embriagar. Por quê? Porque eles faziam isso. Eles se reuniam para cear, e aquela ceia começava espiritual e terminava como? Numa carnalidade total. Paulo vai dizer não. Quem tem fome vai comer na tua casa. A ceia do Senhor é o momento de nós participarmos da comunhão. Qual comunhão? Do homem, da igreja, com o cabeça da igreja, com Cristo, e a comunhão do corpo. E se nós estamos falando da comunhão do corpo, ninguém do corpo pode ficar de fora. Ninguém. Então Paulo vai tratar dessa questão lá no capítulo de número 11. Depois Paulo, ele vai trabalhar a questão da alimentação, já passei para vocês. Paulo vai trabalhar do capítulo 14 em diante, ele vai falar sobre a ordem no culto. Aqui surge uma questão muito, muito interessante, porque quando ele vai falar da ordem do culto, ele vai dizer que o culto deve ser feito de uma forma decente. Uma das questões que Paulo vai apresentar é acerca do papel da mulher dentro do culto. Aqui eu preciso dar muita atenção. Por quê? Porque Paulo, quando fala do papel da mulher, ele está falando naquele contexto onde as mulheres, no culto a deusa Afrodite, elas tinham um papel fundamental no culto. As mulheres no culto a Afrodite, elas tinham um papel de sacerdotisas, elas tinham um papel diferenciado do homem aqui. Paulo vai dizer que aqui nesse contexto era uma outra realidade.
ele vai aconselhar as mulheres a usarem véu. Então hoje em dia as mulheres elas devem usar o véu. Essa aqui era uma ideia que Paulo deu, que ele trabalhou para aquela realidade. Por quê? Porque as mulheres que estavam com a cabeça desprotegida, naquela sociedade, elas eram consideradas mulheres que estavam aí disponíveis. Agora uma mulher que estava com seu cabelo comprido, uma mulher que tinha véu, o que significava naquela sociedade? Que ela tinha um marido, que ela tinha um pai, que ela tinha um irmão, que ela tinha alguém, que ela não estava ali totalmente disponível, não é isso? Então quando Paulo aconselha, o que ele está dizendo? Era acerca daquela realidade, para aquele testemunho. Então hoje em dia as mulheres precisam, pastor, usar o véu? Não necessariamente. Mas aqui foi um conselho que Paulo deu para aquela realidade. Hoje nós somos aqui ocidentais. O que as mulheres casadas usam? Elas usam aliança. Mas se ela não usar aliança, ela deixa de ser casada? Não necessariamente. Ela é casada. Mas a aliança, ela tem um símbolo, uma representação. Então o homem casado, a mulher casada, se usa uma aliança. Mais ou menos isso que nós estamos dizendo aqui, olhando para esse texto. Tá certo? Então Paulo fala acerca disso. Ele fala acerca do Espírito Santo. E é importante nós falarmos acerca do Espírito Santo, porque ele vai falar acerca dos dons, acerca da variedade. E Paulo, quando vai tratar acerca dos dons, ele vai dizer que existem dons que eles edificam a igreja, existem dons que edificam a nós mesmos. E existe uma variedade de dons, e todos esses dons devem ser utilizados a serviço do reino de Deus. Não se usa dom para se promover, para a pessoa se autopromover. Não se usa dom para a pessoa se enriquecer. O dom deve ser dado para edificação da igreja ou para edificação de si mesmo. Tá certo? É um assunto mais extenso. Nós vamos depois ter uma aula específica sobre pneumatologia para nós trabalharmos questões como essa. Então Paulo fala sobre isso. Existe a questão filosófica que Paulo vai combater, porque era uma sociedade grega, então ele vai trazer outros contextos, outros conceitos, melhor dizendo, acerca de questões filosóficas daquela época, como acerca de a matéria ser má, como a ressurreição materialista. Paulo vai falar da ressurreição, e essa questão que Paulo fala da ressurreição é da ressurreição do corpo. Percebe que lá no capítulo 15, Paulo fala que nós seremos ressuscitados. Ele fala que a primícia foi Cristo. O homem será ressuscitado em corpo e vai receber um outro corpo nos mesmos moldes que Cristo. É desta forma que nós seremos ressuscitados, tá certo? Paulo vai trabalhar no capítulo 15. E para finalizar, no capítulo 16,